Em evento no Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira, o presidente da Corte, ministro Luiz Edson Fachin, falou sobre o atual momento do país. Para Fachin, as eleições deste ano fazem com que o mundo olhe para o Brasil. O Brasil está naturalmente inserido no sistema internacional. E neste ano, o Brasil olha para o mundo, e o mundo, especialmente o mundo democrático, olha para o Brasil. E os acontecimentos daqui influenciam o cenário global e por eles, ou por esse cenário, por ele, são igualmente influenciados. Mesmo com a retração e grande crise em países como Argentina, Chile e Peru, o magistrado disse haver uma evolução política e social na América e que o Brasil deveria integrar esse grupo para evoluir também. De maneira ainda mais evidente, a evolução política e social de nossa região, América Latina, não pode deixar de ser parte integrante de nossa própria evolução. O ministro ainda relembrou dos protestos no Capitólio no início de 2021 e falou sobre outros casos em diversos países de supostos ataques à democracia, dizendo que aqui no país é preciso estar alerta para isso. É um alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos e que, infelizmente, pode infiltrar-se em nosso ambiente nacional, o que, a rigor, infelizmente, já ocorreu. Fachin ainda pôs em xeque a eficácia das eleições com cédulas de papel, como acontecem nos Estados Unidos, e defendeu as urnas eletrônicas. As discórdias quanto aos resultados das eleições presidenciais do primeiro turno no Equador, em fevereiro do ano passado, a do segundo turno no Peru, alguns meses depois, sem falar das eleições dos Estados Unidos, evidenciam os transtornos a que podem conduzir a apuração de cédulas de papel. Vários dias, por várias semanas, por vezes semanas seguidas, se passavam sem que pudesse ser divulgado o resultado definitivo, encorajando pedidos de recontagem e recursos judiciais de todos os lados, quando não o próprio conflito puro e aberto. A ninguém interessa reprisar essa realidade em nosso país, cuja experiência de 25 anos com a urna eletrônica permitiu a superação dessas inquietudes. Por fim, o presidente do TSE disse que o Brasil é hoje uma vitrine e não deve passar a mensagem aos países vizinhos de que consente com supostas aventuras autoritárias. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. Então, as declarações de hoje do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. A gente vai a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, jogando gasolina na fogueira, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o papel do Tribunal Superior Eleitoral é fazer as eleições e tem poderes demais para isso, desde a organização, a execução, financiamento e depois a apuração e finalmente o julgamento do processo eleitoral. Então, é muito poder para o Tribunal Superior Eleitoral. Entre essas funções não está de jogar desconfiança e nem provocar desacertos durante o processo eleitoral. Este não é o papel do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se existe alguma ameaça ou grupos ameaçando a eleição, ou mesmo sistemas que poderiam colocar em xeque as eleições no Brasil, é necessário que o próprio Tribunal Superior Eleitoral venha a público e diga quem é que faz isso, de que forma, para combater essa proposta. Não é assim, não há esta ameaça. E o presidente do TSE continua espalhando por onde passa esta grande interrogação que se transformou aqui em Brasília no debate eleitoral. Era um momento de todos nós estarmos aí discutindo, inclusive aqui nos Pingos nos Is, os programas partidários e os programas de governo de cada um dos candidatos. E aqui, nesta conversa, nessa mesa redonda, estaríamos dizendo, olha,
esta proposta de campanha é a melhor, por isso, esta outra tem problemas. É assim que deve ser o pleito eleitoral e a disputa, mas não. Estamos discutindo aí sobre o processo, se deve ou não acontecer e se há ou não disputa de fraudes nas urnas e no resultado final de uma eleição que ainda nem aconteceu. E quem está levantando esse debate, quem está jogando esta interrogação no processo eleitoral é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, e é isso que é muito estranho. O juiz não pode partir do pressuposto de que, no final, ninguém vai aceitar o resultado, ou seja, derrotado ou vitorioso, né? Ele tem que fazer o processo e pronto. Esta é a história, é assim que deve ser. Nós estamos antecipando, inclusive, o segundo turno das eleições, né? Diante já, pensando ali, numa resposta. Como pode isso estar errado? O presidente Jair Bolsonaro tem colocado sobre urnas, e o TSE tem engolido a isca, de que as urnas eletrônicas podem, não podem. As urnas eletrônicas são técnicas e é ciência, né? Hoje se faz transição de altas somas, criptomoedas, e-mail eletrônicos, e ninguém desconfia, ninguém discute o Pix, mas desconfia das urnas eletrônicas. E o processo eleitoral é diferente. É preciso credibilidade e principalmente legalidade, porque o debate aqui é sobre o escrutínio público que é exigido pela legislação eleitoral e pela própria Constituição. Não se pode fazer escrutínio público em voto eletrônico, por mais seguro, e a urna é segura. A urna é segura. Por mais segura que ela seja, não se deve discutir a urna eletrônica, e sim o processo eleitoral. E é irreversível esse debate. Veja que 32%, segundo o Data Senado, não acreditam nas urnas eletrônicas. Elas podem funcionar, podem sim ser seguras, mas o povo não acredita, pronto, tem que partir para o escrutínio público de campanha eleitoral. Esta é a realidade. Mas o clima está tenso, viu? E há uma escalada aí nessa tensão. Mas a campanha ainda nem começou. Mas veja bem, os próprios ministros é que estão jogando dúvidas no processo. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. A Ana Paula Henkel, tudo bem aí? Agora veio, Fiuza. Agora chegou. Boa noite. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Ana Paula Henkel, Roberto Mota. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. O Fachin disse que o Brasil é uma vitrine. Então, eu digo que o STF é uma vitrine de provocação hoje. O STF é uma vitrine de provocações. Eu pergunto, em primeiro lugar, o que faz uma autoridade, um magistrado, discursando quase diariamente? Esses discursos são para quê? Um juiz é um palestrante? Então, a gente até poderia transigir se fosse aí uma tentativa pedagógica de harmonizar a situação institucional no país, mas não, são provocações constantes. Imbecil para lá, autoritário para cá, o STF achincalha a população brasileira. O STF ofende a população brasileira com a maior tranquilidade, com o pé nas costas. Já falei, esse negócio de dizer que a internet deu voz a imbecil, isso é uma generalização reacionária. Isso é você tratar um ambiente público de troca de ideias como um lugar impuro, com preconceito, né? Isso é um preconceito elitista, esse negócio de chamar de imbecil quem usa a internet, né? Ou uma parte dos que usam a internet. E isso é uma outra característica deles nessa vitrine. Eles são vagos, eles são retóricos, eles não são técnicos. Né? Então, estamos vendo aí o ministro Luiz Edson Fachin trazendo suas alegorias. Aí ele faz uma análise geopolítica da América Latina. Quem perguntou isso a ele?
quem está interessado, que credencial ele tem para tratar de processo político na América Latina? E, evidentemente, ele trata do jeito errado, porque ele é um entusiasta da Dilma Rousseff. Então, ele se refere aí como esse avanço do continente. Então, ele está se referindo, por exemplo, à vizinha Argentina, que desgraçadamente caiu nas mãos do Alberto Fernandes, que é um demagogo populista, levando a Argentina à ruína exatamente no modelito Dilma Rousseff, que o Fachin, do qual o Fachin é devoto. Então, é uma pena, quer dizer, e traz de novo insinuações, cédulas de papel. Ninguém falou em cédula de papel, isso é fake news. Volto a dizer, por isso que eu estou falando em provocação, eles provocam o tempo inteiro. Estão tentando criar a ideia de que existem forças soturnas, querendo a volta ao passado. Isso tudo é mentira. O que a sociedade tem manifestado e demandado é o aprimoramento da segurança do processo eleitoral, mais nada. E dentro disso, houve uma proposta derrotada de você ter a possibilidade de auditar os votos através de uma impressão do voto e não de cédula de papel, como acontece em diversos países avançados do mundo. Então, eles estão grosseiramente nessa retórica desinformando, né, como eles gostam de dizer, e evidentemente que a avaliação que nós fazemos com esse desrespeito que eles mesmos, o próprio TSE está tratando a comissão de transparência que ele mesmo criou e ele não quer ouvir, nós percebemos que hoje, sem dúvida alguma, o STF, o TSE, são, né, ali contíguos, né? O TSE aposta hoje na confusão. Bom, agora sim a gente volta a falar das declarações que trouxemos na abertura do programa do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Volto com você, Ana. Então, Vitor, só para fechar esse assunto, é importante esse ponto que o Fiuza tocou sobre o grupo, né? Esse grupo, o MBL, que o Arthur Duval ele pertence, um grupo que entrou numa histeria absurda contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e fez vista grossa exatamente para isso aí que nós estamos vendo, essas atrocidades colocadas todos os dias pelo STF, pelo Fachin, pelo Alexandre de Moraes, essas inconstitucionalidades todas. Essa é a pauta mais importante para o Brasil até outubro. Não adianta discutirmos reformas, discutirmos agendas liberais, discutirmos até nomes para o Congresso, para a Câmara, para o Senado, se tudo, absolutamente tudo no Brasil pode ser travado por um desses ministros, não precisa nem ser toda a composição do STF, basta um ministro com um ego maior do que o planeta Terra, como o senhor Alexandre de Moraes, para travar qualquer coisa. Sobre o Fachin, bom, não custa a gente sempre falar, né, que o Fachin é o garoto propaganda da Dilma, é militante do MST, que é um grupo de terrorismo doméstico, sim, as imagens estão aí espalhadas pela internet, e nesse discurso dele, Vitor, interessante que ele preza pela pressa da apuração, né? Nossa, porque ficaremos dias com cédulas. Ele não preza pela idoneidade, pela transparência, que demore-se, então, uma semana, 5 dias. Faça uma pesquisa aí, senhor Fachin, para a população brasileira. Vocês preferem o resultado mais rápido ou o resultado mais correto, mais transparente? E outro ponto interessante que ele fala, né, da vitrine, que o Brasil é a vitrine. Não sei se por essas urnas, que não pode ser, né? Essas urnas de primeira geração, elas são usadas no Brasil, Bangladesh e Butão. Aí ele fala das cédulas de papel, como o Fiuza falou, fake news, ninguém está pedindo cédulas de papel. Eles estavam enaltecendo, por exemplo, a eleição na França, mas a eleição na França ela é feita com cédulas de papel. A Alemanha, por exemplo, outro país de primeiro mundo, rejeitou o uso das nossas urnas eletrônicas, da geração das nossas urnas. E outra fake news que ele fala, Vitor, sobre a confusão das cédulas de papel nas eleições dos Estados Unidos.
Ora, são 50 eleições diferentes aqui, cada estado tem a sua eleição, seja com voto de papel, seja um voto pelo correio, seja urnas eletrônicas, seja urnas eletrônicas com o voto auditável físico. Então, isso é outra fake news. E um ponto que o Zé trouxe, que a gente precisa sempre ressaltar aqui: a contagem sob escrutínio público está no artigo 37 da nossa Constituição. Qualquer ato administrativo precisa estar sob escrutínio público. Não há como nós contarmos ou auditarmos os nossos votos sem estar sob escrutínio público. Isso é inconstitucional e nas nossas urnas, como elas são, essa opção ela não é válida. E para finalizar, Vitor, vamos ler mais uma vez, até outubro, senhor Fachin, o que diz o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE, para dar uma olhada nas nossas urnas. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna. Está aqui, senhor Fachin, relatório da Polícia Federal. Você, Mota? Fachin é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. O TSE é dirigido por ministros do STF. O ministro Fachin, ele fez comparações desfavoráveis, a Ana disse muito bem, né? Desfavoráveis com os sistemas de votação dos Estados Unidos, né? Caracterizando os sistemas como talvez mais primitivos que o sistema brasileiro, dando margem a problemas. O ministro aí ignora uma questão importantíssima, que a Ana exemplificou muito bem. Os Estados Unidos são uma verdadeira federação. Cada estado resolve o sistema que quer adotar. Cada um escolhe seu sistema. E todo mundo sabe que não existe sistema perfeito. Qualquer sistema tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Não existe nada perfeito. Nos Estados Unidos, entretanto, há uma grande diferença em relação ao Brasil. Os Estados Unidos são uma federação verdadeira. Então, se um determinado estado resolve adotar votação em papel, sabendo dos riscos que ele corre, é decisão do estado. Se o outro resolve adotar urnas eletrônicas, é decisão daquele estado. Vejam bem, nos Estados Unidos não existe uma autoridade central formada por seres superiores, com poderes extraordinários que decide. E esse sistema aqui é o melhor de todos. E vocês têm que adotar esse sistema. E mais, não podem questionar o sistema. O ministro Fachin também faz uma observação curiosa. Ele diz: o retorno do voto impresso não interessa a ninguém. Não é retorno a um voto impresso, porque até onde eu me lembro, nunca houve voto impresso. O que eu me lembro que existia no Brasil era o voto manual, feito à mão. Você pegava uma cédula, preenchia. É lógico, quem vivia naquela época sabia que era um sistema sujeito a fraudes, sujeito a todo tipo de problema, mas como vários dos meus colegas comentaristas já observaram, ninguém está defendendo um retorno a esse sistema. Insistir nisso parece verdadeiramente alimentar o que uma corrente de pensamento político chama de fake news. Eu diria, usando palavras mais agradáveis para mim, que é uma falta de informação, talvez uma certa confusão no raciocínio. O ministro faz referência a aventuras autoritárias. Isso é uma declaração política. O ministro também disse que há uma evolução política e social na América e que o Brasil deveria integrar esse grupo para evoluir também. Outra declaração política. Mas o Tribunal Superior Eleitoral deveria ser uma entidade neutra do ponto de vista político, preocupada unicamente com o processo eleitoral e nada mais. Não me parece que cabe ao TSE, e nem à Receita Federal, e nem ao Banco Central, e nem a inúmeros outros organismos do Estado brasileiro,
fazer análises de cenário internacional ou estudar questões geopolíticas. Agora, mesmo assim, eu concordo com o ministro num ponto. O brasileiro não quer mais nenhuma aventura autoritária. Venha ela de onde vier.